Estou aqui com o livro História de Sobral. O autor, o bispo católico Dom José Tupinambá da Frota. História de Sobral. Dom José era muito amigo de meu pai, lá em Sobral, Ceará, terra de Domingos Olímpio, escritor, Renato Aragão, humorista, Belchior, cantor. Então, nasci em Sobral. E aqui o livro maravilhoso, História de Sobral, o bispo Dom José. Esse bispo aqui faleceu em 1959. Eu estava lá em Sobral, com 3 anos de idade apenas. Eu nasci em 56 e ele faleceu em 59. Ia sempre à minha casa, muito amigo de meu pai. Então aqui está um livro, História de Sobral. Aqui é um livro de história. História de Sobral, você vê livros, História de São Paulo, História de Paracatu, Minas Gerais, terra do Jarbas Venâncio, História do Brasil, História dos Estados Unidos, História da França, História da Inglaterra, etc. Então é assim, livros de história. Em livros de história, você não vê personagens como Deus, deuses, demônios, anjos, Espírito Santo. Não são personagens históricos. Deuses, Espírito Santo, anjos, são personagens criados pelo homem. Então, quando você, amigo internauta, estiver com um livro na mão, um livro com o título História, se houver um Deus como personagem, ou deuses, se houver Espírito Santo como personagem, anjos, nesse livro, então não será um livro de história. Deuses, anjos, demônios, Espírito Santo, não são personagens históricos, entendeu? Então, a Bíblia, por exemplo, não é um livro propriamente histórico, porque deuses estão na Bíblia, demônios, anjos e Espírito Santo. Então a Bíblia não é propriamente um livro de história, entendeu? Não é um livro de história propriamente. É bom que você entenda isso. Então, em qualquer livro de história, neste aqui, por exemplo, você não vê um Deus aqui, um demônio, conversando com personagens, participando da história de Sobral. Não, aqui é livro de história realmente. Como também o é história do Brasil, dos Estados Unidos, França, Inglaterra, etc. Então, em livros de história, não existem deuses, anjos, demônios, Espírito Santo. Não são personagens históricos. Certinho, gente?